Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais. Há poucos dias completei 80 anos de idade e fiquei pensando qual o tema que seria oportuno para esta ocasião. E imediatamente pensei neste tema gratidão. Graças dou por essa vida, pelo dom que revelou e assim por diante. Realmente há muito motivo para gratidão a Deus em todas as fases da nossa vida, seja ela fácil ou seja ela difícil. E queremos meditar então hoje a respeito desse assunto, especialmente baseados em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, o texto fala que devemos dar graças em tudo. Isso não quer dizer que devemos dar graças por tudo que acontece. Por exemplo, eu não vou dar graças a Deus quando fico sabendo do assassinato de uma pessoa ou do abuso de uma criança. Mas eu devo dar graças a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas, agradáveis ou não. Então vamos lembrar de alguns fatos. Em primeiro lugar, a gratidão é uma marca de maturidade. Uma pessoa com maturidade espiritual vai ser, sem dúvida, uma pessoa grata. Ao contrário, a ingratidão é uma marca de imaturidade espiritual. A questão da gratidão vai demonstrar como é o nosso relacionamento para com Deus e para com a vontade de Deus em nossa vida. Vamos lembrar o episódio da cura dos 10 leprosos. A Bíblia nos relata: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Lucas 17, versos 15 até 17. Então, realmente, 10 pessoas haviam sido curadas, mas somente uma pessoa demonstrou gratidão e veio para manifestar essa gratidão perante o Senhor Jesus. Tantas vezes a maioria do povo, como nesse caso, não manifesta gratidão pelas coisas boas. Quando acontecem coisas boas, vemos isso como algo natural. Mas qualquer coisa ruim ou desagradável é visto como algo não normal e pode levar a pessoa a muitas murmurações. Há muitos murmuradores neste mundo, inclusive no meio cristão. Nós somos abençoados por Deus constantemente e devemos sempre lembrar isso. Para uma pessoa ser grata, ela precisa aceitar alguns princípios fundamentais da Bíblia. Sem isso, ela vai ter dificuldade de manifestar gratidão. E o primeiro desses princípios é: eu reconheço que Deus é doador de toda a boa dádiva. Eu sou dependente continuamente perante Deus. A Bíblia nos fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, verso 17. Então, toda boa dádiva é realmente uma bênção da parte de Deus. E assim nós estamos sendo abençoados cada dia, com sol ou com chuva, com alimentação. Constantemente nós estamos sendo abençoados da parte de Deus. Isso quer dizer, nós temos todo dia motivo para render graças ao Senhor pelas boas dádivas que Ele nos concede. A Bíblia diz: porque quem
te faz diferente? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? 1 Coríntios 4, verso 7. Então, tudo que nós temos é dádiva de Deus. Que tens tu que não tenhas recebido? É tudo uma bênção da parte de Deus. Até a força para o trabalho vem do Senhor. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Deuteronômio 18, verso 18. Então é Deus que nos dá força para trabalhar. Cada manhã, quando levantamos e temos saúde para poder levantar, para poder iniciar o trabalho, devemos lembrar: quem é que me deu força para o trabalho? É o próprio Deus. Em segundo lugar, para ser grato a Deus, eu preciso reconhecer da soberania dele sobre a minha vida. Deus é absolutamente soberano em tudo e também sobre a minha vida. E também na hora de perdas, eu devo reconhecer: Deus é soberano, Ele fez aquilo que é do direito dele. A Bíblia diz em Tiago 4, verso 13: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, e lá ganharemos passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvaneia. Em lugar do que devia dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago 4, verso 15, o último verso. Então, constantemente devemos lembrar nos nossos planos: eu posso planejar sim, mas sempre dentro dessa convicção: se o Senhor quiser e eu estiver vivo, então sim eu vou fazer isto ou aquilo. Todos os meus planos devem estar debaixo dessa frase: se o Senhor quiser e se nós vivermos, então sim poderemos fazer. Já falou na hora da perda: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó 1, verso 21 até 22. Então temos aqui um homem de Deus consagrado íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele perdeu todos os seus filhos e também os seus bens materiais, no sentido de animais. Perdeu tudo num dia. E mesmo assim ele reconheceu a soberania de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso reconhecer sempre que todos os bens, e mesmo os familiares, são uma dádiva de Deus. E se Ele deu, Ele tem todo o direito também de tomar. Como é doloroso a perda de um ente querido. Mas Deus é soberano para decidir sobre a nossa vida. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio 10, verso 17. Então, Deus é o Deus dos deuses, Ele é soberano, o soberano dos soberanos, o Deus todo-poderoso e temível. Então, Ele age conforme o seu bem-querer e Ele tem autoridade para fazer isso. Eu nunca vou esquecer um programa de televisão que assisti uma vez na língua alemã, Púlpito na TV, e ali um pregador convidado especial falou a respeito de como lidar com perdas e como receber consolação.
Depois da pregação, que era inteiramente bíblica, uma exposição da palavra de Deus, o líder desse programa disse: eu quero fazer algumas perguntas ao pregador. E a primeira pergunta: o senhor já sofreu alguma perda? E o homem, depois de um instante de silêncio, disse: sim. Há 6 meses atrás, eu perdi o meu filho mais velho de uma doença incurável. Há 3 meses atrás, eu perdi o meu segundo filho dentro de um acidente gravíssimo. E há 3 semanas atrás, eu perdi a minha esposa, que foi vítima de câncer fatal. Houve naturalmente um silêncio profundo. Então, o líder, ele perguntou para ele: nesse tempo, você chegou a se perguntar por que Deus 3 perdas tão importantes na sua vida? E o pregador respondeu: talvez para poder consolar outros com a consolação que recebi do Senhor. E citou 2 Coríntios 1, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com a que nós mesmos também somos consolados por Deus. Ele reconheceu: quem sabe Deus me fez passar por essas perdas para poder ser um melhor conselheiro, ter uma melhor compreensão, para que outras pessoas possam também ser consoladas. Ele disse: prezado ouvinte, quem sabe eu perdi os meus 2 filhos e a minha esposa por sua causa, para poder trazer conforto para você. Ele disse: de qualquer jeito, uma certeza eu tenho: Deus é soberano sobre a vida e devemos aceitar a direção dele em todos os momentos. Em terceiro lugar, para eu ser grato a Deus, eu preciso ter certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 cita uma série de situações difíceis na vida da pessoa. Ele fala sobre tribulação, angústia, fome, nudez, assim por diante. E nesse contexto ele diz: todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa certeza de que nada acontece por acaso ou sem propósito nos vai levar a aceitar o caminho de Deus, mesmo sendo muitas vezes difícil de suportar. Existe um propósito e o sofrimento faz parte desse propósito. Deus tem um propósito até mesmo nos dias difíceis da nossa vida. Já falou: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Um certo jovem queria muito ser missionário na África, de preferência numa tribo bem afastada que nunca ouviu o evangelho, para poder ensinar-lhes a palavra de Deus. Passou por uma situação muito difícil da vida, mas finalmente ele estava pronto e foi para a África. E foi mandado lá para o interior, para uma tribo que não havia tido contato ainda com o evangelho. Quando chegou perto, ele já ouviu os tambores tocando, e mais perto ainda, ele viu um rapaz amarrado num poste, e lá perto havia uma panela muito grande, fogo embaixo da panela. O homem estava jogando alguns legumes lá dentro, e ele já compreendeu: aquele jovem que está preso no poste, ele deve ser sacrificado para ser comido pelo chefe. Mas quando o chefe então viu a chegada dele, ele disse: espera um pouquinho, tira uma lasca da perna dele, eu quero ver se a carne dele é gostosa. E se for gostosa, então a gente vai pegar ele. O homem, que estava com um facão muito grande, foi lá, deu
um toque só tirou uma lasca e o chefe pegou o pedaço, começou a mastigar e disse: que carne terrível, não dá para mastigar, solta esse homem. Então esse jovem compreendeu uma lição muito importante. Ele havia sofrido um acidente, teve que colocar uma prótese na perna dele, e essa prótese foi revestida de borracha, e realmente o que o homem havia tirado uma lasca da borracha dele. Ele pensou: como Deus é sábio, ele já sabia que iriam querer me comer aqui, mas ele já providenciou uma borracha, e dessa forma estou livre da morte aqui no meio destes homens. Em quarto lugar, devemos ser gratos pelo dom inefável de Deus, reconhecer o preço que é pago, o que foi pago pela nossa redenção. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, lemos em 2 Coríntios 9, verso 15. Realmente, o preço que foi pago não pode ser descrito. Um certo missionário foi por um caminho no interior do Mato Grosso do Sul, e de repente ele viu na beira do caminho um canteiro de flores muito bonito, e percebeu que havia uma sepultura no meio desse canteiro de flores. Então ele perguntou ao seu guia: de quem são essas flores? O que está acontecendo aqui? Quem foi que foi sepultado aqui? E o homem disse: eu vou te levar para uma casa que vai explicar essa história. E quando chegou naquela casa, ele perguntou ao dono da casa: de quem é aquela sepultura tão bem cuidada, cheia de flores? E o homem disse: eu não sei de quem é, mas eu sei uma coisa. Um dia estava andando aqui nessa estrada, veio um touro grande, muito furioso, correndo em minha direção para me pegar. E daí na minha frente um homem pulou do meio do mato, chegou na frente do touro, queria pegá-lo, mas o touro o matou instantaneamente. Ele disse: nós procuramos em todo lugar para ver quem é esse homem e nunca conseguimos descobrir. Finalmente acabamos então sepultando ele aqui, e aquelas flores são uma manifestação de gratidão. Esse homem deu a sua vida para salvar a minha vida. E toda semana vamos lá cuidar desse canteiro de flores, jogar água se for preciso. É a única coisa que podemos fazer hoje por aquele que deu a sua vida para me salvar, para livrar-me da morte. E quando nós pensamos nisso, realmente livrar da morte é um dom inefável. Significa algo que não é possível explicar ou descrever. Mas tem alguém que deu a sua vida para nossa salvação. E sabemos o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo. E sem dúvida isso é um motivo muito grande para sermos gratos a Deus todo dia, cada dia da nossa vida. Aquele homem cuidou do canteiro de flores toda semana, mas nós devemos dar graças a Deus todo dia pelo seu dom inefável. A Bíblia diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. Temos muitos motivos para sermos gratos a Deus, mas sem dúvida este é o maior motivo de todos eles. Cristo deu a sua vida. Nós lemos na carta de Pedro a esse respeito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 até 19. Prezado ouvinte, você já deu graças a Deus hoje, porque Cristo morreu em seu lugar para livrá-lo da perdição eterna? Já rendeu graças a Deus pelo seu dom inefável? Realmente é maravilhoso o que Deus fez por nós quando Cristo morreu em nosso lugar. Precisamos reconhecer: todo dom perfeito vem de Deus. Precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre a nossa vida.
Precisamos reconhecer que Deus vai nos dirigir por caminhos que nem sempre são agradáveis, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos nos ajoelhar diante do Senhor cada dia e dar graças a Deus pela morte de Cristo em nosso lugar. Que sejamos cristãos gratos que realmente vivem para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.